a gente volta a falar na utilidade pública de hoje sobre os vários tipos de pisada e o que fazer quando você identifica que aquela pisada pode estar lhe trazendo problemas de saúde. Agora chegou a hora da gente mostrar na prática como funciona, né, Tarcísio? A baropodometria, que a gente falou tanto aqui no primeiro bloco, e agora a gente vai mostrar na prática. E para isso, a gente conta com a ajuda de Alana, que veio aqui para poder a gente conseguir aqui conversar, demonstrar e tentar explicar para quem está em casa, pelo menos um exemplo. Isso. Então, Alana, já pode? Como é que funciona? Vamos lá. A gente orienta, Dani, o paciente, na hora que ele vai subir na plataforma, na realidade ele vai posicionar os pés dele, vai deixar os braços relaxados de forma solta ao lado do corpo e a gente vai programar o exame para que ele seja realizado em um período de 30 segundos. Então, a gente solta o exame durante 30 segundos, ela vai subir na plataforma, vai fixar o olhar dela em um ponto lá na frente e vai ter que ficar sem se mexer durante esses 30 segundos para a gente conseguir captar a pressão plantar dela aqui no programa, para a gente poder fazer depois essas análises, tá? Lembrando que a gente faz essas análises de forma estática, então ela paradinha, e a gente faz também de forma dinâmica, que da forma dinâmica é que realmente é a melhor forma da gente conseguir identificar qual é o tipo da pisada. Que é quando ela vai caminhar. Isso, então ela vai passar para um lado e pisa com um pé, então ela vai primeiro para lá, por exemplo, e pisa com o pé esquerdo, depois ela volta e pisa com o pé direito. E aí a gente consegue captar essa movimentação dela na plataforma, porque aí vai auxiliar a gente para poder chegar realmente a um diagnóstico de qual é o tipo da pisada dela durante o caminhar. Então, tá? Mãos à obra. Então, vamos lá. E essa Pode parte... se posicionar, virada lá para frente, posiciona os pés, os braços relaxados ao longo do corpo, pode fixar em um ponto lá na frente e vou soltar a gravação, tá? Iniciou, fica 30 segundos. E esses 30 segundos aí, como a gente vai vendo nas imagens que estão aparecendo aí no computador, que esse computador ele fica interligado a essa plataforma. Isso. A gente está vendo ali azul, verde, vermelho. O que isso representa? Isso. Ali, na realidade, Dani, são pontos de pressão. Então, ele funciona como se fosse aquele mapinha que a gente costuma ver da meteorologia. Então, as áreas onde a gente vai ter lá mais sol, aquela área mais quente, são áreas onde a gente vai ter mais pressão. Então, vou colocar ela para fazer dinâmica. Pode descer. Vai passar primeiro para lá pisando com o pé esquerdo, vai retornar pisando com o pé direito, tá? Pode fazer. Volta, pisa com o outro pé. Ok. E aí a gente vai acompanhar agora aqui. Então, na realidade, a gente tem aqui duas avaliações para a gente mostrar com relação à forma dela pisar. A gente tem uma avaliação que é essa avaliação dinâmica, onde eu consigo mostrar aqui por meio do vídeo a forma como ela está pisando. Então, observa que a gente tem algumas linhas que mostram como a distribuição da carga acontece na hora que ela pisa. Então, isso representa para a gente, na hora que essa descarga de peso, essa linha branca vem percorrendo e fazendo essa movimentação, mostra justamente a forma como ela pisa. Então, quando a gente tem uma linha que se desloca mais pela região de fora desse pé, ou seja, a pessoa está pisando mais com a parte lateral do pé, é característico de uma pisada que a gente chama de uma pisada supinada. É aquele pé que está como se fosse um pouco invertido, é aquele padrão daquela pessoa quando vai ter um entorse de tornozelo, pisa mais para fora do pé. Quando a gente tem uma linha onde ela se desloca mais na parte central, se dirigindo para a região entre o primeiro e o segundo dedo, a gente já tem um padrão de pisada que é aquela pisada neutra. Então, é a pisada que seria a pisada mais adequada. Quando a gente já tem uma linha onde ela passa muito por dentro do pé, ela se dirigiria nessa parte aqui, mais interno, a gente tem um padrão que a gente chama de uma pisada pronada. Então, é aquele pé meio que desabado, aquela pessoa que tem aquele pé clássico que a gente chama de pé plano, tá? Então, aquele pé bem desabado, aquele pé mais chato, que a gente fala, e que já tem aí, no caso, uma diminuição do arco plantar e faz com que a gente tenha esse desabamento. Então, isso a gente consegue observar aqui, por essas imagens, assim como a gente consegue ter uma imagem dela em um formato 3D, então a gente consegue visualizar de forma melhor como está sendo feita a distribuição das cargas, e aí é importante a gente mostrar que essas áreas onde a gente tem aí mais vermelho significam áreas que está tendo maior pressão. Então, são áreas que a gente deve avaliar se são áreas realmente que devem receber aquela pressão ou se está tendo um excesso de pressão naquela região. E daí a gente precisa fazer essas identificações, porque é justamente por meio desse exame, é justamente por meio das análises que a gente faz, por exemplo, na forma dinâmica. Então, a gente pega a avaliação
e na hora que a gente pega as imagens dessa avaliação e a gente gera um relatório, por exemplo, ou a gente vem trabalhar com as imagens gerais, a gente consegue observar nessas imagens o que é que a gente está tendo com esse paciente. A gente consegue observar qual a necessidade que a gente vai ter com esses pacientes para que entrem justamente as palmilhas. Então, nesse caso, o ideal é a linhazinha fique ali no meio. isso, na realidade é quando a gente fala que essa linha ela deve percorrer mais para a região do meio do pé. Então a gente mostra que o pé ele tem realmente uma pisada neutra. Quando essa linha ela se desloca já mais para fora do pé, para a região lateral do pé, já demonstra que aquele paciente ele pisa mais com a região da borda lateral, já pisa mais para fora com o pé. E nesse caso, quando você mostrou, que você falou, olha, parece mais com aqueles mapas ali de meteorologia. Isso. Aquela parte, todo mundo apresenta todas essas cores, porque às vezes a pessoa fica preocupada. Olha, o ideal é não apresentar nenhuma parte vermelha. Não é assim? Não. Na realidade, cada pessoa ela vai ter aí uma forma de apresentar essa descarga de peso. Então, quando a gente pega, por exemplo, numa imagem dessa, a gente já consegue observar o seguinte, olha aqui no exame dela, o ponto central que a gente tem na tela do exame significa justamente o que a gente chama do centro de gravidade do corpo. Então, esse ponto ele deve ficar sempre alinhado mais central possível. Nesse caso do exame dela, a gente mostra que esse ponto está mais deslocado para o lado esquerdo. Tanto é que a medida desse centro de gravidade até o centro do pé dela para o lado direito está dando 8,7 centímetros. No caso, para o pé esquerdo, está dando 6,07 centímetros. Então, mostra que esse centro de gravidade está deslocado mais para o lado esquerdo. O que isso quer dizer? Isso significa justamente que ela está compensando, que ela está jogando maior descarga de peso do corpo dela para o lado esquerdo. Então, pode ser uma região, como aqui mesmo mostra, olha que no pé direito dela, a gente não tem esse ponto vermelho na região do calcanhar. Já no pé esquerdo dela, olha que essa região do calcanhar ele já apresenta essa área mais vermelha, que significa justamente uma área de maior pressão. Ou seja, esse pé dela está recebendo uma carga maior. Ou seja, as pisadas região. são diferentes. As pisadas são diferentes, nesse caso aqui. Se ela precisa de uma correção em um dos pés, aquele pé que precisa da correção, a gente vai fazer a montagem da palmilha. E no pé que ela não precisa de correção nenhuma, ela vai simplesmente fazer uso da palmilha, a mesma palmilha, só que sem essas montagens, sem essa complementação de algumas peças. Então a palmilha ela funciona justamente nesse sentido. É uma palmilha onde ela vai vir com a parte superior dela e que isso vai depender muito também qual a atividade do paciente, vai depender se o paciente sente dor ou não, porque ela pode ser uma paciente que apresenta uma alteração da pisada, mas ainda não desenvolveu uma sintomatologia dolorosa. Daí a importância de procurar um profissional logo cedo para evitar que você tenha que fazer uma correção, né? Claro, você pode fazer até já uma porque prevenção. quando ela vir a desenvolver algum sintoma, possa ser que isso já esteja em uma situação mais avançada. Então muitas a gente vezes precisa até crônica, identificar né, Tarcísio? isso, e que justamente essa cronicidade pode vir a desenvolver algumas outras alterações, como por exemplo o próprio esporão de calcâneo. Pode ser uma situação onde a pessoa não sabe a forma como pisa e aquilo com o passar do tempo começa a desencadear essa pressão maior na região do calcanhar e começa a causar. Aqui, por exemplo, a gente está vendo que ao contrário dessas são bem fininhas, tem essa palmilha aqui. Na realidade, Dani, essa questão dessa palmilha aqui, que já está montada, é uma palmilha igual a essa. Então, ela vem desse jeito aqui. Ela vem dessa forma. É a história do sanduíche que você vinha explicando. Isso, então ela vem dessa forma. Essa palmilha aqui já é uma palmilha que a gente costuma prescrever mais para atleta. E que também é importante falar, Dânia, a palmilha, ela não é só feita quando a pessoa ela tem uma alteração no pé. Imagina o seguinte, ela pode não ter nenhum tipo de alteração, mas a gente quer uma palmilha simplesmente que traga um conforto maior para ela. A gente tem uma pisada, a gente tem uma forma daquele arco plantar, que quando a gente compra qualquer tênis, a palmilha que vem dentro do tênis ela é reta. Então imagina que quando a gente coloca o nosso pé dentro do calçado, a gente não tem um pé adaptado àquela palmilha. Na realidade, não tem uma palmilha adaptada àquele pé. O mais correto é que mesmo que a gente não tenha nenhum tipo de dor, mesmo que a gente não tenha nenhuma alteração da pisada, seria interessante fazer justamente a palmilha de acordo com a medida da pessoa, que é justamente essa, que nada mais é do que a gente pegar essas palmilhas, a gente coloca em uma máquina onde ela vai fazer um aquecimento dessa palmilha e depois a gente vai colocar essa palmilha em cima de um molde, onde o paciente vem e vai pisar na palmilha para poder deixar essa palmilha no formato do pé dela. Então essa palmilha aqui, por exemplo, é uma palmilha que foi feita para mim.
Eu fiz esse molde para mim, coloquei o meu pé lá e eu uso uma palmilha dessa adaptada dentro do meu tênis para o dia a dia. Eu não tenho uma alteração significante, que tivesse uma necessidade de fazer uma correção um pouco mais complexa, mas o simples fato da gente pegar uma palmilha e fazer ela no formato do seu pé e colocar ela agora dentro do tênis, já vai trazer um conforto maior. No caso de Alana, que ela pisa com mais pressão em um dos pés. Para um pé, poderia ser uma palmilha normal. Já para o outro pé, onde ela tem uma pisada já alterada, a gente utilizaria de alguns elementos. Então, esses são elementos que a gente tem, vários tipos de elementos, onde esses elementos eles vão vir nessa palmilha, formando, por exemplo, esse sanduíche que a gente colocaria. A gente vai fazendo as montagens, no caso dele, vai colocando as peças como a gente quer. Depois a gente vem com a cola e vai fazer essa montagem aqui, vai fazer o recorte dessas peças que ficam passando, a gente vai colocar na máquina para que a máquina faça essa pressão para fazer a colagem dos elementos, então a palmilha agora ela vai ficar fechada, a gente vai fechar literalmente esse sanduíche, e depois a gente vai em uma outra máquina que é uma lixadeira para a gente poder fazer aquele acabamento final e a gente chegar a ter uma palmilha, por exemplo, dessa forma. Aqui já é uma palmilha que está pronta, onde ela tem um elementozinho que dá para ver um pouquinho aqui, está por dentro, já foi feita com um elemento básico, depois foi feita a colagem desse elemento e daí a gente consegue perceber uma área um pouco mais elevada nessa região dela, que é justamente a palmilha já pronta, feita para um paciente específico. E aí é o que vai viabilizar que ela passe a ter aquele ponto de gravidade Isso, ali a distribuição mais agora do peso central. Sendo feita de uma forma mais correta. Então, depois que a gente faz isso, a gente também reavalia os pacientes para poder a gente identificar, de acordo com os tempos programados de reavaliação, para a gente poder saber se aquela pessoa ela começou a ter uma modificação ou não. Porque também é interessante falar que não significa que o paciente vai usar essa palmilha com essa adaptação para o resto da vida. Então, com o passar do tempo, o próprio corpo dele começa a se reorganizar e começa a se adaptar a essa alteração que foi feita com a palmilha para poder fazer essa correção. Busca, então, gente, a ajuda de um profissional da área, uma ajuda específica. Esse exame aí, quem sabe você está aí com a dor na coluna, uma dor no joelho, a canelite, e aí ainda não se deu conta que esse problema pode ser por conta de uma pisada, que a gente não vai dizer se a pisada é certa ou errada, não. É a sua pisada. Isso. E aí precisa ser avaliada. Será que aquilo ali não precisa de um processo corretivo? Será que não dá para prevenir, para esperar você não sentir uma dor desse tipo? E a gente não está falando só de atletas, não, tá? A gente está falando que isso aí vale para todo mundo. Com certeza. Tarcísio, muito obrigada pelas informações. Agradeço mais uma vez pelo convite. E Alana, muito obrigada pela demonstração, porque acho que deu para a gente apresentar aí na prática como é importante, como funciona, como é que funciona toda essa tecnologia para a gente saber se a pisada é adequada. A entrevista da nossa utilidade pública de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, na sua TV Paripê, a partir das 13h30. Se tiver alguma dúvida ou quiser assistir mais uma vez a essa edição do programa, vai lá no YouTube, procura a Fundação Aperipê, vai na playlist do Utilidade Pública e você vai ter acesso, mais uma vez, a todas essas informações. Até amanhã.